Há um tema relacionado com o crescimento e inflação que é muito relevante, que é o tema dos salários. Existem, efetivamente, em alguns mercados, algumas dinâmicas que já estão a pressionar o crescimento dos salários portanto, esse crescimento dos salários vai ser fundamental, caso contrário, a inflação vai empobrecer as pessoas. Isso vai ser, de facto, aqui é a grande ameaça. Inflação, empobrecimento, se não for devidamente compensada com o crescimento de salários. A dinâmica na Europa de inflação e de salários é muito diferente da dinâmica nos Estados Unidos, que é um mercado muito mais flexível, muito mais imediato. Na Europa as coisas tendem a ser feitas com algum desfazamento e ainda muito ligadas a dinâmicas relacionadas com negociações sindicais que são feitas em alturas diferentes em função dos países e feitas com base em informação passada e não com perspectivas futuras. Ou seja, a Europa as coisas tendem a ser diferentes. De facto, as pessoas não podem ter a miopia de pensar que lá por terem emprego, lá porque tiveram um aumento salarial, que esse aumento salarial é suficiente e que a inflação não virá a seguir e não terá um efeito nefasto do ponto de vista de perda de poder de compra. É de facto, aqui do ponto de vista das pessoas, há de facto esta dinâmica e do ponto de vista das empresas também, porque as empresas têm que se preocupar com o aumento de custos, têm que preservar as suas margens. Algumas empresas vão ter mais sucesso do que outras na passagem do incremento de custos ao consumidor e outras menos. E, portanto, nós aí também estamos claramente, do ponto de vista na nossa função de aconselhamento, a tentar identificar as empresas, os setores que estão melhor preparados para antecipar os movimentos de mercado e conseguir preservar a sua rentabilidade. O crescimento leva a que se possa investir em ações, por exemplo. A inflação leva a que se tenha algum cuidado e que se tenha que estar em bens mais reais, portanto, mas conseguem perfeitamente conciliar-se e levar a um investimento com sentido. Vai depender muito da realidade de cada um. Haverá casos, se a inflação for desmesurada, em que vai acentuar as divergências ou pelo menos o fosso entre os que têm mais e quem tem menos. Nós precisamos, para recuperar dos efeitos da pandemia, vamos precisar dos pilares essenciais da globalização: comércio livre, atração de investimento e forte inovação. E, portanto, uma coisa é a gente saber que a globalização tem limites e é censurável em certos aspectos, outra coisa é se nós nos fecharmos como política estrutural, empobrecemos evidentemente. Grandes investidores estão a investir nesta área, não só internacionais, mas também investidores nacionais, fundos imobiliários e outro tipo de entidades ou fundos de pensões. Essa é uma tendência que não vai parar em 2022, portanto, claramente o setor imobiliário apresenta rentabilidades que são estáveis, que são atrativas e que prevemos que em 2022 essa estabilidade e essa atratividade continue. E há, de facto, um interesse estrangeiro crescente pelo mercado português. Para o investidor imobiliário comum, digamos assim, para o cidadão individual, dependendo de quanto é que quer investir no mercado imobiliário, mas eu diria que se esse montante não for um montante muito elevado, deve fazê-lo através de veículos especializados, como fundos imobiliários. Se tiver um bocadinho mais de disponibilidade de capital para investir, pode então olhar para investir diretamente em imobiliário, sendo que isso requer muito know-how e tempo também.